Provérbios 28 nos traz os seguintes ensinamentos. Versículo 1: Os maus fogem mesmo quando ninguém os persegue, mas o homem honesto é valente como um leão. O que acontece é que os maus, os corruptos, os enganadores, os trapaceiros, os mentirosos, eles fogem, mesmo quando ninguém persegue eles, porque eles sabem das coisas erradas que eles fazem. Então, quando eles chegam no lugar, eles olham e ficam com medo. Mas quem sempre pratica as coisas com honestidade é valente como um leão, porque, como ele faz as coisas certas, ele tem a cara limpa e não tem medo de nada. O versículo 1 está dizendo: seja honesto e você terá uma vida de segurança. O versículo 1 é uma orientação de Deus para sermos honestos, que Deus deseja que sejamos honestos. Versículo 2: quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme. Mas quando a nação peca, ela muda de governo a toda hora. O versículo 2 nos fala a respeito da política. Tem pessoas que dizem que a Bíblia não fala a respeito de política, mas esse versículo 2 está dizendo que os nossos governantes são escolhidos pelo povo. Então, nós precisamos escolher líderes inteligentes e sensatos. Quem são os líderes inteligentes e sensatos? Aqueles que, primeiramente, temem a Deus, têm extremo respeito pelo Senhor e que estão dispostos a andar na direção de Deus, que estão dispostos a servir a nação. Mas o próprio Deus, quando o povo de Israel escolheu ter um rei, você pode ler essa história no livro de 1 Samuel. Deus era o líder do povo, mas quando chegou na época de Samuel, que Samuel era o juiz do povo, Samuel ouvia os recados de Deus e aplicava no povo, o povo foi para Samuel e disse: nós não queremos mais assim. Queremos ser como os outros povos, tendo um rei. E Deus disse para Samuel: atende o pedido deles, apenas avise-os que o rei vai querer o melhor dos seus filhos, o melhor do seu rebanho, vai colocar impostos e vai usar os filhos deles para serem empregados no palácio. E Samuel disse para o povo de Israel: Deus manda avisá-los. O rei vai fazer isso com vocês. E o povo de Israel disse: não tem problema, nós queremos ter um rei como todos os outros. Então, o próprio texto da Bíblia mostra que não há que se esperar que os políticos serão diferentes disso. Os políticos são seres humanos. Seres humanos buscam interesses próprios. Seres humanos buscam a sua própria vontade, a sua própria satisfação. Então o versículo 2 diz: quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme. Mas quando a nação peca, escolhe mal, ela muda de governo a toda hora. É por isso que você nunca vai ver um governo perfeito. Todos os governos são imperfeitos, porque são liderados por homens. E o melhor que nós podemos fazer é escolher aqueles que temem a Deus e que honram mais a Ele. Mas sabemos que existem eleições em que todos os candidatos não estão na direção de Deus. E aí o que fazemos? A opção é estudar a vida de cada um deles e procurar aquele que seja mais sensato e votar naquele que é mais sensato, mas nunca tendo esperança de que o governo vai resolver os nossos problemas. É o Senhor que é a nossa rocha, é o Senhor que é o nosso pastor, é o Senhor que nos dá provisão,
É o Senhor que, no meio das tribulações, abre portas onde nós não esperamos e nos abençoa. Nunca é um governo. Não dependa de governo. Não seja daquelas pessoas que vai atrás de um político que já não está mais no poder e que fica seguindo rede social. Você sabe do que eu estou falando. Eu recebo mensagens de cristãos que ficam morrendo por causa de um homem. Ele é apenas um homem. Se ele conseguir ser candidato na próxima eleição, então, por ser alguém que teme a Deus, é a melhor opção, mas não coloque a sua esperança nele. Se a sua esperança está no homem, então você fracassará e se decepcionará. Como muitos se decepcionaram e têm se decepcionado. O homem não muda a sua situação. O versículo 2 fala que devemos buscar líderes inteligentes e sensatos para tornar a nossa nação forte e firme. Mas quando pecamos, quando erramos em quem votamos, ela muda de governo a toda hora. Mas, na verdade, sempre vai haver mudança de governo, porque os homens são imperfeitos. Versículo 3. Um pobre que explora outros pobres é como a chuva que destrói tudo e acaba com as colheitas. Quando um pobre que passa pela mesma situação que os outros pobres, ele sabe da realidade do seu próximo, ao invés dele ajudar, dele ter empatia, e ele explora os outros, então você não tem mais esperança. O versículo 3 está dizendo: se você conhece alguém assim, que é pobre e explora os outros, ele é como uma chuva que destrói o que restou da colheita. Em outras palavras, fique longe dessa pessoa. Ele vai destruir tudo que você tem, porque ele não tem misericórdia, ele não tem compaixão. Ele se tornou uma pessoa fria. Fique longe. Versículo 4. Quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus, mas quem lhe obedece está contra eles. Aqui, o versículo 4 fala claramente. Você quer fazer parte do povo de Deus, então você respeita a lei de Deus. Você respeita os mandamentos de Deus. Se você não obedece, você está contra Deus. 5. Os maus não sabem o que é justiça, mas os que procuram conhecer a vontade do Senhor sabem muito bem. Justiça significa a vontade de Deus. Então, os maus não sabem o que é justiça. Eles não sabem o que é justo e o que é injusto. Eles não sabem o que é a vontade de Deus e o que não é a vontade de Deus. Mas os que procuram conhecer a vontade do Senhor sabem muito bem. Os que procuram ler a Bíblia sabem muito bem qual é a vontade do Senhor. Que é que você ande em honestidade, que você busque em oração a Ele de maneira constante, que você respeite o seu matrimônio, que você eduque os seus filhos no caminho do Senhor, que você seja honesto nos seus contratos, que você mantenha fidelidade no seu matrimônio, que você condene o adultério, que você seja trabalhador e diligente, buscando aperfeiçoamento no seu trabalho, que você busque rendas e desenvolvimento das suas habilidades. Vários capítulos de Provérbios falam que a pessoa diligente é aquela que amplia as suas rendas. Vamos ler no Provérbios capítulo 31 daqui a alguns dias. E quando lermos Provérbios 31, se você quiser dar uma olhada lá, você vai ver que lá em Provérbios 31 fala sobre as virtudes de uma boa esposa. E o texto mostra que a boa esposa é aquela que faz cintos para oferecer para os comerciantes terem mercadoria para vender. E ela também avalia uma propriedade e ela sabe comprar propriedades. E ela também sabe fazer peças de tapeçaria
e ela também sabe como organizar e administrar uma casa. Em resumo, Provérbios 31 fala sobre multi-habilidades, que a pessoa que tem virtudes é a pessoa que se dedica a vários negócios. E fala isso só da boa esposa, então, muito mais os outros capítulos de Provérbios que falam assim: não seja preguiçoso. O preguiçoso sempre diz: tem um leão lá fora, se eu sair ele vai me comer. Ele dá desculpa. Então, os maus não sabem o que é justiça, qual é a vontade de Deus. Mas os que procuram conhecer a vontade do Senhor sabem muito bem. Aqui nós falamos sobre algumas coisas que o livro de Provérbios ensina. Sobre ser diligente, sobre cuidar do matrimônio, sobre cuidar, fugir do adultério, condenar o adultério. São coisas que Provérbios ensinam como mandamentos do Senhor. Sobre buscar a sabedoria constantemente. 6. É melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto. O versículo 6 condena a desonestidade. Ele não está dizendo que você tem que ser pobre. Você pode ser rico, mas tem que ser honesto. Versículo 7. O moço que obedece à lei de Deus é inteligente, porém o que anda em más companhias é uma vergonha para o seu pai. Escolha as suas amizades. Honre a lei de Deus. Por isso é importante ler a Bíblia, para conhecer a lei de Deus. Quando você conhece a lei de Deus, mas você obedece, é que você é inteligente. O inteligente não é o que sabe, é o que obedece. Lá no livro de Lucas, no capítulo 18, nós lemos sobre o jovem rico. O jovem rico, ele conhecia, mas quando Jesus disse: então vende tudo o que tem, dá aos pobres e me segue. Então obedeça. A Bíblia diz que ele abaixou a cabeça e foi embora. Então ele não é inteligente. Ele era um jovem rico, mas tolo, porque amava mais a riqueza do que a Deus. O moço que obedece à lei de Deus é que é inteligente. Porém, o que anda em más companhias é uma vergonha para o seu pai. Versículo 8. Quem fica rico emprestando dinheiro a juros altos e explorando o povo, acaba deixando a sua riqueza para quem é bondoso com os pobres. Então, quem é explorador acaba caindo em alguma situação em que Deus coloca a pessoa para que ela deixe aquela riqueza com os pobres. Versículo 9. Deus despreza. Esse versículo 8, nem sempre você vai viver o tempo suficiente para ver o momento em que Deus vai aplicar o castigo no rico. Você muitas vezes vai ver o rico emprestando dinheiro a juros altos, ganhando mais riqueza, comprando mais propriedades, ficando mais rico, e muitas vezes você vai dizer, se você ficar olhando com seus olhos físicos e terrenos, isso é uma mentira. Eu vejo os ricos emprestando, explorando os pobres e cada vez mais ricos e não acontece nada de mal para eles. Você sabe como é a vida dessas pessoas na casa delas? Outro dia eu escutei um documentário de uma mulher de um outro país muito rica que fazia isso. E o documentário estava contando da vida pessoal daquela mulher. E a vida pessoal dela era uma tragédia, o tempo todo fugindo. De país para país, de casa em casa, sempre com medo, porque ela vivia fazendo isso. Então você não sabe qual é a angústia que uma pessoa que pratica o mal recebe. Leia o Salmo 24. O versículo 1 fala que do Senhor é a terra e a sua plenitude, e todos os que nela moram. Outro dia, um ex-traficante de drogas deu testemunho. Ele disse: eu era muito rico, mas eu não conseguia dormir. Eu tinha medo todos os dias de que a polícia entrasse na minha casa. Então, quem olhasse para ele poderia pensar: ele está naquela mansão com muitos carros.
Mas ele disse: eu não conseguia dormir, sempre ficava sem paz. Então, aquilo que você não vê com seus olhos não significa que Deus não está fazendo a justiça. Ele faz o tempo todo. Mas nós pensamos que não quando olhamos pelos nossos julgamentos, que são errados, limitados e falhos. A palavra de Deus é pura. Ela é verdadeira. Versículo 9. Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Então veja, ele fala aqui no versículo 7 que o moço que obedece à lei de Deus é inteligente. Porém, o que anda em más companhias é uma vergonha para o seu pai. O 9, Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. 10. Quem engana uma pessoa honesta e a leva a fazer o mal, cairá na sua própria armadilha, mas quem é correto será bem recompensado. 11. Não, antes de ir para o 11, não engane ninguém, não, não vá atrás do justo para corromper o justo. Deus vai livrar o justo e você que quer desviar o caminho do justo, receberá o castigo por ter feito isso. 11. Os ricos sempre pensam que são sábios, mas o pobre que é inteligente os conhece muito bem. Então aqui o versículo 11 está falando que quem é rico só de dinheiro pensa que é sábio. Mas quem é pobre, mas é inteligente, quem que é o inteligente? É o versículo 7. O moço que obedece à lei de Deus é inteligente. Então o inteligente é o que obedece à lei de Deus. Então aquele que é pobre, não tem tanto recurso financeiro, mas obedece à lei de Deus e é inteligente, olha para o rico que acha que é muito sábio e conhece que eles, na verdade, são pobres espiritualmente, que quando eles morrerem, eles não terão a salvação. Se eles não se renderem a Deus e não tiverem a riqueza deles em Deus, mas a riqueza no próprio dinheiro, eles morrem. Não é proibido ser rico, mas é errado pensar que é sábio porque confia no seu dinheiro. Esses que acham que são sábios porque confiam no seu dinheiro são os pobres, espiritualmente que perecerão. Versículo 12. Quando os bons alcançam o poder, todos festejam, mas quando o poder cai nas mãos dos maus, o povo se esconde de medo. Mais um versículo falando sobre a importância de escolhermos bons candidatos. Se o poder cair na mão dos bons, todos vão comemorar, festejar. Se o poder cai na mão dos maus, o povo se esconde de medo. Versículo 13. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Então, Deus, Ele quer que você seja honesto. Confesse os seus pecados, porque aí Ele vai te limpar e te ajudar. Aproveitando que estamos falando a respeito de pecados, todos nós temos pecados. Todos nós erramos. Temos cobiça, inveja, às vezes falamos mal a respeito de alguém, ficamos irados, chateados, respondemos, ficamos às vezes com vontade de reclamar da vida, ficamos ansiosos, não confiamos em Deus, temos dúvidas a respeito do poder dele em muitas situações. Tudo isso são pecados. Pecado significa errar o objetivo. Nós fomos feitos para glorificar a Deus. Esse é o objetivo da vida do ser humano. E nós erramos nesse objetivo e pecamos. Erramos muitas vezes, porque não damos glória a Deus. Mas Jesus, Deus Pai, viu o nosso pecado e enviou Jesus para a terra, dizendo: você pode pregar o meu nome lá e morrer por eles. Com o seu sangue, eu vou perdoar os pecados deles e vou dar a eles a chance de serem meus amigos. Então, quem aceita Jesus como Senhor e Salvador e confessa, acredita nele e confessa ele como Senhor e Salvador da vida,
vai ter o nome escrito no livro da vida e vai receber o Espírito Santo e vai se tornar um filho de Deus, um amigo de Deus e deve ler a palavra e orar e conhecer a justiça e cumprir a justiça e vai herdar o reino de Deus, a vida eterna. Você quer ter essa vida eterna? Você já aceitou a Jesus? Eu sei que tem muitos que escutam essas palavras e que já são cristãos, mas tem pessoas que não são. Então, se você ainda não aceitou, faça essa oração comigo. Você deve crer que Jesus é o Filho de Deus e que Deus o ressuscitou dos mortos e que você quer seguir a Ele. Agora você faz uma oração que eu vou dizer e você repete, acreditando nela. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até a eternidade. Amém. Agora você deve procurar uma igreja, uma comunidade de fé, onde as pessoas pregam a respeito de Jesus, onde não se prega imagens de escultura, porque o Salmo 115, que é a palavra de Deus, revela que as imagens têm olhos, mas não veem, têm pés, mas não andam, têm mãos, mas nada fazem, têm boca, mas não falam, têm nariz, mas não cheiram. Então, o Senhor Jesus está vivo. Todas as orações devem ser para o nome de Jesus. Agora que você aceitou a Ele, procure uma igreja que prega o nome de Jesus, um Jesus vivo, que não precisa de nenhuma imagem, de nenhum santo, porque nós não precisamos disso e a Bíblia condena isso. É pecado, é o mesmo que ofender Deus. Imagine que Deus está vivo, vendo você, e você está ali falando como uma estátua. E Deus está ali presente, ouvindo você, e você ofendendo Deus. Não ofenda a Deus, não ofenda Jesus, Ele está vivo em todos os lugares. Leia o Salmo 139. Lá está escrito que se eu subir até o céu, o Senhor ali está. Se eu descer até as profundezas do mar, Ele ali também está. Se eu for nas trevas ou na escuridão, Ele é a luz. Ele está em todos os lugares, Ele não precisa de nenhuma imagem. Então procure uma comunidade de fé, uma igreja que pregue o Jesus vivo e se batize nas águas. O batismo nas águas, você pode ler, está escrito em João, capítulo 3, versículo 5. Jesus disse: quem não nascer da água e do Espírito não herda o reino de Deus. Nascer da água é o batismo. Nascer do Espírito, você aceitou a Jesus e recebeu o Espírito Santo já. E agora, depois do batismo nas águas, que é um batismo consciente, você tendo decisão própria, não porque os seus pais te batizaram quando você era uma criança e não tinha vontade própria, você, por vontade própria, deixa os pecados lá na água e sai lavado para seguir a Jesus. Agora, você deve orar sempre a Ele, ler a Bíblia, conhecer os seus mandamentos e obedecê-los e participar da ceia. A ceia ocorre quando as pessoas partem o pão e oferecem um cálice com suco de uva. O pão partido representa o corpo de Jesus e o cálice com suco de uva representa o sangue dele. Então, quem come da carne dele e bebe do sangue dele, tem vida nele. Jesus disse isso. Você pode ler isso em João, capítulo 6. Leia os versículos 54 até o 57. Lá Jesus disse: a minha carne é realmente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim, como eu permaneço no Pai, e será um comigo. Então, e ele disse na ceia, quando ele partiu o pão: isso é o meu corpo. E quando ele ofereceu o fruto da vida, ele disse: esse cálice é o meu sangue. Então ele deixou muito claro a importância da ceia. Vamos voltar para Provérbios, versículo 14, 28, versículo 14. Quem teme o Senhor, então o 13 é: confesse os pecados sempre e deixe, e o Senhor te perdoará. 14. Quem teme o Senhor é feliz. Teme significa ter respeito extremo,
Quem tem respeito extremo pelo Senhor é feliz, mas quem se revolta contra ele cairá na desgraça. 15. Como um leão furioso ou um urso feroz, assim é o governo mau, que domina um povo pobre. Mais um versículo, ó, o terceiro versículo falando a respeito de governo. Que o mau governo para os pobres é como um leão furioso, como um urso feroz. Estamos com um governo que aumenta imposto, imposto, imposto e vai tomando tudo dos pobres. Como um leão furioso ou um urso feroz, assim é o governo mau, que domina o povo pobre. 16. O governador sem juízo será um ditador cruel. Aquele que odeia a desonestidade governará por muito tempo. Então veja, o governador sem juízo, que não é justo, que não é correto, que não tem senso de justiça, será um ditador cruel. Vemos isso em países comunistas. O comunismo prega que o presidente, o governador é Deus. Não há Deus. O comunismo prega que tudo pertence ao Estado e aquele que está no poder manda em todos. Então o governador sem juízo será um ditador cruel. Vemos isso em países comunistas, em que os ditadores ficam anos e anos governando. Aquele que odeia a desonestidade governará por muito tempo. 17. O assassino cava muito depressa sua própria sepultura. Não tente fazê-lo parar. Então, o assassino, aquele que vive fazendo coisas erradas, ele está cavando a própria sepultura. O texto do versículo 17 fala não tente fazê-lo parar, porque quem pratica o mal, ama praticar o mal, por mais que você tente pregar o reino, ensinar a pessoa, ela não vai aceitar. Pregue o reino para a pessoa, pregue uma segunda vez e uma terceira vez, se ela não ouvir, então deixe a pessoa seguindo pelo seu próprio caminho. Ela já mostrou que ela está cavando a própria desgraça e ela não quer mudar de vida. 18. Quem é honesto tem segurança, mas quem é desonesto logo fracassa. Agora o versículo 17, alguém pode perguntar: mas e se é o meu parente? E se é meu filho? Se é meu pai, que resolveu usar drogas e bebidas e está ali cavando a sepultura, a própria sepultura. Não tente fazê-lo parar. Ore a Deus, deixe na mão de Deus, confie em Deus e deixe a sua fé totalmente em Deus. Deus é o único que pode fazer a pessoa parar. Você já fez a sua parte. Agora é a parte de confiar em Deus. Versículo 18. Quem é honesto tem segurança, mas quem é desonesto logo fracassa. Mais uma coisa, voltando no 17. Lá em João, no capítulo 16, está escrito que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é você que vai convencer, mas o Espírito Santo tem poder de convencer aquele que está cavando a própria sepultura. Agora no 18 de novo, quem é honesto tem segurança, mas quem é desonesto logo fracassa. É o versículo 1 que nós lemos, que os maus fogem, mesmo que ninguém os persiga, mas o homem honesto é firme como leão, é valente como leão. O quem é honesto tem segurança, quem é desonesto logo fracassa. 19. Quem cultiva sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância sempre será pobre. Então, com que você está gastando seu tempo? Com produtividade? Aprendendo coisas novas? Pensando em inventar a sua empresa? Criar o seu produto? Vender alguma coisa? Ou você está gastando seu tempo falando da vida dos outros? Rolando tela de celular? Jogando tempo fora assistindo partida de futebol quando você tem só um trabalho, o jogador lá está ganhando muito bem, você está pagando ingresso para pagar o salário dele, está gastando seu tempo que você poderia estar investindo para criar algum produto ou algum negócio para você. 20. A vida da pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa de enriquecer não fica sem castigo. A pessoa que tem pressa de enriquecer, ela faz de tudo.
engana, trapaceia, faz coisas desonestas, vai acabar recebendo um castigo. A honestidade pode demorar um pouco mais, mas traz um caminho de segurança, um caminho feliz. 21. É errado favorecer alguém no tribunal, mas alguns juízes fazem isso até por pouco dinheiro. O versículo 21 está dizendo: não fique impressionado com o juiz que é corrupto. Não fique impressionado com a injustiça no mundo. O mundo é injusto. A justiça só existe na eternidade, no reino de Deus. O capítulo 28 de Provérbios, o livro de Provérbios, é um livro que foi escrito para nosso ensino. E nós aprendemos com Provérbios que não existe sistema político perfeito. Os políticos sempre vão ter algum desvio, são seres humanos que fazem coisas erradas porque são pecadores. O que nós podemos fazer de melhor é escolher aquele que é menos pior. Buscar aquele que teme a Deus e que obedece à lei de Deus. Também tem juízes que se subornam, aceitam suborno por pouco dinheiro. Haverá decisões injustas. Você não deve ficar impressionado com isso. Você não deve ficar dizendo: aonde que está Deus? Deus já está nos avisando. O mundo aí na terra é assim. O mundo na terra existe até aquele pobre que é como a chuva que destrói tudo, que desonra o pobre, como nós lemos hoje. Então, não fique impressionado com isso. E entenda, o mundo jaz no maligno. Provérbios 28 está trazendo essa revelação. A palavra de Deus é uma revelação para nós. Ela revela que Jesus é que salva, que Jesus é que perdoa os pecados, que não devemos adorar imagens de escultura, que devemos orar a Deus e que Ele nos dá salvação e teremos vida eterna, e também está ensinando que não devemos esperar justiça nessa terra. E também Jesus disse em uma parábola do joio e do trigo que até dentro da igreja existem pessoas que fazem coisas erradas. E você não deve ficar impressionado com isso, porque a igreja é formada por pessoas. Toda igreja que você for é formada por pessoas, seres humanos, que podem decidir caminhar no caminho do pecado. Então não se impressione com essas coisas. 22. O ganancioso tem tanta pressa de ficar rico que nem percebe que a pobreza está chegando. Então aquele que tem ânsia de ficar rico logo, ganância é a ânsia de ganhar muito. Ele tem tanta pressa, tanta ânsia de ganhar, que ele passa por cima das pessoas e acaba cavando a própria pobreza. 23. Corrija uma pessoa e no futuro ela apreciará isso mais do que se você a tivesse elogiado. Então o versículo 23 mostra que é melhor você ser verdadeiro, porque a pessoa pode ficar com mágoa ou com raiva de você agora, mas depois ela vai agradecer você e vai ficar com raiva de quem ficou elogiando sendo um mentiroso. 24. Quem acha que não é pecado roubar do seu pai ou da sua mãe é pior do que um ladrão comum. Esse versículo não precisa nem comentar, né? Quem acha que não é pecado roubar do seu pai ou da sua mãe é pior do que um ladrão comum. Que não é errado, é errado. E é pior do que o ladrão comum porque o seu pai e a sua mãe têm confiança em você. Eles esperam que você não vai roubá-los. Mas tem muitas pessoas que são assim. Roubam o pai, roubam a mãe e acham que isso é normal. Tem uns que roubam o vô e a avó. Pegam a aposentadoria do avô e da avó. Nós estamos vivendo tempos em que o pecado tem se multiplicado na terra. Mas Jesus anunciou isso. Ele disse que nos últimos dias isso aconteceria. Então você que ainda não aceitou a Jesus, repense se não é a hora de você aceitar a Jesus. Tudo que Jesus disse que aconteceria está acontecendo. Então significa que o que está lá no Apocalipse, que ele vai voltar, que se você morrer e você não estiver com ele, você vai para o inferno, também é verdade. Versículo 25. Volte o vídeo e naquela hora que nós falamos de aceitar a Jesus, aceite a Jesus. Versículo 25. O egoísta sempre causa problemas. Quem confia no Senhor terá sucesso. O egoísta só pensa nele próprio, então nunca ele vai se conciliar com ninguém. Sempre é a vontade dele, o interesse dele que tem que prevalecer. Então, ele sempre vai trazer problemas.
Agora, quem confia no Senhor terá sucesso. Quem confia no Senhor, quando alguém engana ele, ele fala: tá tudo bem, me enganou. Então, agora eu não negocio mais com essa pessoa, tá perdoado. Senhor, agora com quem que eu vou? Ele pode até cair, o justo, por um momento, mas ele consegue se reerguer, porque o Senhor levanta o justo. Versículo 26. Quem confia em si mesmo é tolo. Agora, voltando no 25, agora quem é desonesto pode até subir, 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 mas de repente vem a justiça de Deus. De repente acontece alguma coisa e a pessoa perde tudo aquilo que ela ganhou. Versículo 26. Quem confia em si mesmo é tolo, mas quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. Então siga os ensinamentos dos sábios, da palavra de Deus, para ter segurança. 27. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem faz de conta que os pobres não existem será muito amaldiçoado. Deus vê quando você abençoa os pobres. E Ele próprio abre portas e abençoa aqueles que fazem isso. Agora, quem finge que não vê os pobres, depois recebe a maldição. E a maldição vem do próprio Deus, porque é Deus que abre as portas de trabalho para nós. Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Então, se você não vê os pobres, você fecha portas para você. Se você pode ajudar, tem condições e fecha os olhos para ajudá-los, então você também pedirá e não terá quem lhe ajude. Lá em Provérbios 11, 25 fala isso, que aquele que atende o pobre também será atendido quando precisar. O 24 fala assim: alma generosa prosperará, que tem aqueles que dão e ainda recebem mais, e tem aqueles que retêm e seguram tudo, mas é para a sua própria desgraça. Mas a alma generosa prosperará. E aquele que atende ao que precisa também será atendido quando precisar. Versículo 28. Quando os maus sobem ao poder, o povo se esconde de medo. Quando eles caem do poder, o número das pessoas honestas aumenta. Mais um versículo falando de política. Então nós temos aqui vários versículos no capítulo 28 falando sobre política. E muitas pessoas dizem que a política não tem nada a ver com a Bíblia. Mas o capítulo 28 de Provérbios mostra claramente que Deus fala sobre política, mas fala para nós, para nos alertar de não termos esperança nela. Porque os políticos são seres humanos, eles erram e falham. O melhor que podemos fazer é escolher aqueles que temem a Deus e que têm comprometimento com Deus. Mas os governos sempre mudam. Mesmo aqueles que governam segundo a vontade de Deus também pecam. Se você ler o livro de 1º Reis e de 2º Reis na Bíblia, onde conta a história dos reis de Israel, você vai ver que todos os reis cometeram pecados, mesmo os reis que foram tementes ao Senhor. Os reis que temeram ao Senhor foram melhores, deram mais tempo de prosperidade para o povo de Israel, mas eles também cometiam pecados, eles também erravam e eles também trouxeram situações ruins para o povo. Não há como ter um governo perfeito se o governo não for de Deus. O governo de Deus é perfeito. Vamos agradecer por essa palavra. Senhor, te agradecemos pela leitura de Provérbios 28, que o Senhor venha nos dar consciência de que o mundo é mau, que existem corrupções, injustiças, desonestidades, mas que vale a pena andarmos na sua justiça, fazermos a coisa certa, enriquecermos com a realidade, com a verdade, com a honestidade, com a justiça e seguindo os propósitos de ética e da tua palavra, ajudando as pessoas naquilo que podemos, lembrando dos pobres, das viúvas, dos órfãos, que o Senhor fala lá em Tiago, que a verdadeira religião é essa, é ajudar as viúvas, os pobres e os necessitados. E que possamos ter essas boas obras, não só palavras, mas práticas da verdade, para glorificar o teu nome na terra. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém.